Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você possa assistir este vídeo. Adriano aqui. Vou contar uma história para vocês sobre os dois ladrões da cruz, tá? Um se chamava Gestas, outro se chamava Dimas, e quem conta esta história foi José de Arimateia. E o livro se chama Declaração de José de Arimateia. É um livro apócrifo e talvez você já ouviu a história ou talvez você nunca ouviu esta história. Mas vou contar para vocês aqui um pouquinho rápido, tá bom? Para que a gente possamos entender que é a declaração do próprio José de Arimateia. Ele vai falar quem ele é aqui, ó. Bora lá. Declarações de José de Arimateia, aquele que reclamou o corpo do Senhor e que contém a causa dos dois ladrões. Eu sou José da Arimateia, aquele que pediu a Pilatos o corpo do Senhor Yeshua para sepultá-lo, e que por esse motivo se encontra agora acorrentado e oprimido pelos judeus, assassinos e rebeldes a Deus, os quais, além disso, tendo a lei em seu poder, foram a causa da aflição para o próprio Moisés, e, depois de enraivecer o legislador, e de não haverem reconhecido a Deus, crucificaram o Filho de Deus. Coisa que ficou bem caracterizada para quem conhecia condições do crucificado. Vamos lá. 7 dias antes da paixão de Cristo, ou da Páscoa, foram enviados de Jericó ao governador Pilatos 2 ladrões, cujas culpas eram as seguintes. O primeiro ladrão chamado Gestas. Esse é o mau ladrão, tá? Quem fazia parte desse bando aqui era Barrabás, que foi junto com Jesus lá. Então Barrabás fazia parte do grupo de Gestas. Costumava matar alguns viajantes com a espada, enquanto que outros deixava nu. Quantas mulheres ele pendurava pelo tornozelo de cabeça para baixo, para depois cortar os seios. Tinha predileção para beber sangue de criança. Nunca conheceu a Deus, não obedecia às leis e, violento como era, vinha executando tais ações desde o início da sua vinda. O segundo, por sua vez, estava descrito da seguinte forma: chamava-se Dimas, era de origem galileia e possuía uma pousada. Assaltava os ricos, mas favorecia os pobres. Mesmo sendo ladrão, parecia-se a Tobias, já que costumava sepultar os mortos. Dedicava-se a saquear a turba dos judeus. Roubou o livro da lei em Jerusalém. Deixou nua a filha de Caifás, que era na época sacerdotisa do santuário, e até mesmo furtou o depósito secreto colocado por Salomão. Tais eram seus feitos. Também Jesus foi detido na tarde do dia 3, antes da Páscoa, e não havia festa nem para Caifás, nem para a turba dos judeus, mas sim uma enorme aflição. Por causa do que tinha essa aflição? Por causa do roubo do santuário que havia sido praticado pelo ladrão Dimas. E chamando a Judas Iscariote, começaram a falar com ele. É necessário dizer que este era sobrinho de Caifás, quer dizer, nem eu sabia que Judas era sobrinho e nem a Bíblia relata esse fato. Não era discípulo sincero de Jesus, mas havia sido dolosamente instigado por toda a turba de judeus para que o seguisse. E isto não com a finalidade de que se deixasse convencer para as façanhas que ele operava, nem para o reconhecer, mas sim para apanhá-lo em alguma mentira. E por essa gloriosa empreitada davam-lhe presente e 1 dracma de ouro por dia. Na época já estava há 2 anos na companhia de Jesus, como disse um dos discípulos chamado João. Vamos ver se eu tenho um pouquinho de tempo. Tem 1 minuto. Em 3 dias antes de Jesus haver sido detido, Judas disse aos judeus: Eia, usemos de pretexto de que não foi o ladrão que furtou o livro da lei, quer dizer, Dimas, mas sim Jesus, em pessoa. Eu próprio comprometo-me em fazer acusação. Enquanto isto era dito a Nicodemos, encarregado da chave do santuário, que veio juntar-se a nós, dirigiu-se a todos dizendo: não façam tal coisa, sabendo que Nicodemos era mais sincero que todos os judeus junto. Mas a filha de Caifás, chamada Sara, disse aos gritos: pois ele falou deste lugar santo na frente de todos. Eu sou capaz de destruir este templo e levantá-lo em 3 dias. Ao que os judeus responderam: damos-te todos os nossos votos de confiança, já que tinham como profetiza. E uma vez realizado o consenso, Jesus foi detido. Essa é a história. Amém, meus irmãos? Acabou o tempo.